Fala aí, pessoal, tô de volta aqui de novo no Instagram. Então a conexão hoje não tá muito boa aqui, não sei se é a minha internet ou o que que é, tá? Então eu ia estar transmitindo direto aí pelas 3 redes que eu uso hoje, YouTube, Instagram e o Face, mas acabou não rolando, tá? Então tá acontecendo só aqui, depois ela vai estar chegando aí nas outras plataformas aí também. Mas qual que é a ideia, qual que é o intuito hoje de trazer esse bate-papo aqui com vocês, né? Então, assim, agradecer aí primeiramente aí o suporte que todo mundo vem dando, que todo mundo vem ajudando, vem contribuindo aí nesse sentido. E a ideia, na verdade, dessa live hoje é porque muitas pessoas vêm me perguntando, vêm falando, né? Pô, o conteúdo tá bacana, tá melhorando, o que você está fazendo, como que você tem feito algumas coisas, estou vendo que está alavancando, o que você fez para viver do esporte, quais são as estratégias. E eu confesso que eu nunca tive muito esse negócio de ficar travando, por exemplo, a estratégia que eu uso. Eu já tive muito isso, eu ficava muito preocupado, por exemplo, né, do que as pessoas tipo, iam falar, ou se o fulano pegar aqui o que eu estou fazendo, ele vai passar na minha frente. E, cara, não tem nada disso, é uma coisa que eu acabo fazendo e usando muito hoje, então algumas estratégias, o que eu faço, então estava conversando com um colega ontem, e aí ele está no mundo online também, está trabalhando no mundo digital, e ele falou, cara, como que você está fazendo para manter a consistência aí no online? A gente estava batendo um papo, e aí eu fui falando algumas coisas para ele, fui trazendo algumas sacadas, e nesse bate-papo ele falou, pô, legal, bacana, dá para implantar, vou ver se eu faço. E eu falei, pô, legal, bacana. E aí, depois conversando com mais um, depois conversando com outro, e aí você vai vendo que as pessoas sempre perguntando, cara, o que você está fazendo, como que está funcionando? Fala, Rogério, ótima noite. Rogério faz parte lá do BNI lá também, nosso VP aí, um grande abraço aí, Rogério, tudo de melhor para você aí, obrigado pela presença aí. E aí, o que acontece? Muita gente vem perguntando como que eu estou fazendo, quais são as estratégias, e a ideia é trazer algumas coisas aí também que eu acabei usando, que eu uso até hoje, que funcionam, que estão funcionando, tem algumas que se aplicam, outras não se aplicam, mas eu falo que tudo que eu acabo usando, fazendo hoje também, e eu digo que isso é viver do esporte também, e uma das coisas que eu falo para o pessoal do esporte é que não é só você ser atleta para você viver do esporte, tem muitas outras alternativas dentro do esporte também. Muita gente acaba se limitando por questão da idade, né? Então fala, não consigo mais ser atleta, então eu vou desistir do esporte, vou fazer outra coisa. E consequentemente nesse sentido, acaba desistindo da carreira esportiva, de estar ligado ali dentro do esporte, e acaba indo fazer alguma coisa que não gosta, simplesmente por faltas de alternativa, e acaba não vendo alternativas. Então, eu costumo dizer que viver do esporte é mais que isso. Então, quando você vai entendendo ali a dinâmica, por exemplo, o que é, né, o viver do esporte, de que forma, então tudo isso são algumas estratégias que elas vão sendo empregadas, que se você acaba usando, elas acabam fazendo muito sentido para você. Mesmo se você é atleta, se você é treinador, se você tem a ambição de crescer, de alavancar o que você faz dentro do esporte. Então eu acabo dizendo que são questões que eu uso hoje, são coisas que você não aprende diretamente dentro do esporte. O esporte hoje que a gente tem no Brasil, infelizmente, ele não é integrado, vamos dizer assim. Então o atleta hoje, eu digo isso, por exemplo, estou mais perto do jiu-jitsu, mas o atleta de jiu-jitsu, o respaldo dele é muito baixo. Ele não tem uma integração principalmente junto das entidades, por exemplo, então ele vai ter que fazer por ele mesmo, entendeu? Se ele não for buscar as parcerias muitas vezes, dificilmente ele vai conseguir ter um apoio, coisa que não acontece, coisa que acontece na verdade em outros países, né, onde o esporte é integrado com as universidades, com as escolas.
Então a gente tem um desafio muito grande, principalmente sabendo que os atletas eles acabam hoje, principalmente no Brasil, vivendo pela paixão, e eu me coloco nisso também, então sou um apaixonado pelo esporte. E aí eu falo que isso é igual um namoro, né? Então quando você está no namoro existe aquela paixão, só que quando chega a fase do casamento, se você não sabe lidar com os percalços, com os desafios, você acaba desistindo. E eu ouso dizer que tem muita gente que se frustra com o esporte, às vezes não quer saber mais do esporte, não porque não ame o esporte, muito pelo contrário, mas na verdade porque não quer se decepcionar de novo. E existem caminhos para você traçar, para você trilhar, que podem te diferenciar, por exemplo, dentro do esporte, né? Então, assim, eu fico feliz de saber que tem muita gente buscando, que tem muita gente perguntando, mas ao mesmo tempo isso me preocupa porque é de saber que ainda existem muitas lacunas dentro do esporte. Hoje a Academia Mente Campeão ela vem para isso, vem para suprir essa lacuna também. Porque eu falo que a gente acaba trabalhando aquilo que não tem dentro do esporte. Então a gente acaba buscando integrar isso dentro do esporte também. E esse é um dos grandes desafios, né? Dentro do esporte não adianta você simplesmente falar eu vou ser atleta. Pô, legal, maravilha. Mas como, né? De que forma que você vai fazer isso? Então vai demandar, por exemplo, ter uma visão diferenciada. Ao mesmo tempo, você vê muito pouco hoje sendo usado no esporte a questão, o atleta, como que ele faz o seu marketing. Então você que está assistindo aí agora, por exemplo, se você precisar fazer o seu marketing, você sabe de verdade como você precisa fazer isso? Como que você vai chegar numa empresa parceira que possa te ajudar? Ou como que você vai criar um projeto realmente estruturado para a sua carreira? Isso ninguém vai te ensinar, por exemplo, dentro do esporte diretamente. Tem muitas pessoas que falam do marketing esportivo, mas ele ainda existe muito pouco. Então os gestores, por exemplo, hoje dentro do esporte, têm pouco conhecimento ainda com relação a isso. Se você pega os treinadores, se você pega os professores, por exemplo, a base de gestão de pessoas, a base do controle emocional, por exemplo, o propriamente dito conhecimento, a definição dos objetivos e tudo mais, é muito pouco visto com os atletas. E é provado por A mais B que quanto mais você trabalha essas questões, mais confiança o atleta vai ter, mais confiança o treinador vai ter. A tendência de aumentar o nível esportivo é maior, então o nível de competitividade aumentaria também, mas coisas que a gente ainda, infelizmente, acaba negligenciando dentro do esporte. Elas acabam não acontecendo. Então, por essa paixão, a gente acaba indo muito na vontade. Então, eu vou lá, vou competir, eu vou com medo mesmo, eu vou tirar a grana do meu bolso, o pai ou a mãe vai ajudar, os parentes ajudam, alguém de alguma forma vai ajudar e vai muito nesse sentido. Pô, legal, maravilha, a gente tem essa paixão, a gente gosta disso. Então o brasileiro ele é muito assim, né? Tipo, de ter essa pegada de um ajudar o outro. Mas uma coisa que eu acho que o atleta ele pode começar a ter mais, as pessoas dentro das academias, dentro os treinadores podem olhar mais o esporte com um nível profissional, por exemplo. Então profissionalizar mais essa parada. Eu acredito que isso possa acontecer. E existem ferramentas para isso, por exemplo. Foi o que eu entendi quando eu quis, por exemplo, viver do esporte, né? Quando a mente de campeão ela acabou sendo criada, falei, cara, essa daí não pode ser uma parada simplesmente modinha e daqui a pouco eu parar. Eu quero fazer esse negócio sério, eu amo o esporte, eu acredito que eu posso contribuir para com os atletas, com os treinadores dentro desse mundo. Então, o que acabou acontecendo? Eu acabei tendo que ter uma nova visão, acabei tendo que mudar algumas questões da forma como eu pensava, e é o que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Então, assim, o que é muito legal, se você tiver perguntas, se você tiver dúvidas, manda aqui também, beleza? Se estiver na minha alçada, eu vou estar respondendo, até das estratégias que eu acabo usando também, e que eu falo que, assim, os atletas podem usar, os treinadores podem e devem usar. Então, hoje, eu já vi muitas academias abrindo, e aí passa um tempo, você vê que o cara é bom, o
O cara sabe do que ele está fazendo, do que ele está falando, mas passa um tempo, você vai ver lá, tá com a placa de aluga, ou, pô, desistir porque não deu certo, porque não foi legal, pô, muita conta, que não sei o quê. Então, a gente vai vendo que existem algumas coisas que a conta, vamos dizer, que não fecha. Por que a conta não fecha? Então, assim, pô, se o cara é bom, se o cara sabe do que ele está falando, por que não deu certo? Por que tantos talentos bons não vão para frente no esporte? E aí foi isso que eu fui notando, que eu fui vendo, eu falei, caramba, cara, tem algumas coisas que você não vai aprender dentro do esporte. O esporte ele não vai te ensinar isso, infelizmente. Eu pensava dessa forma também, então já cheguei a classificar para lutar a competição fora, e aí eu falei, pô, vou pedir um patrocínio pro dono da academia, o cara vai me ajudar. O cara pegou e falou, não, eu preciso de um projeto, como que é essa sua ideia aí, como que é lutar fora, pô, daqui 2 semanas, pô, não tem condições. Eu falei, caramba, né, cara, eu achava que era tão fácil chegar lá e falar, ó, vou lutar o Campeonato Brasileiro, me ajuda aí. Não, cara, não ajudou. Então, tudo que eu investi, por exemplo, dentro do esporte até hoje foi tirado do meu bolso. Então, assim, tinha outra atividade, e aí eu falei, pô, eu consigo pagar, mas imagina um atleta que não consegue ter essa condição. Como que ele vai fazer? De que forma que ele vai fazer? Então, às vezes o cara ele tem potencial para ir para fora do país, para performar muito melhor, e não faz. Por quê? Porque não tem os recursos. Ah, que recursos são esses? Pô, N recursos. Desde a passagem para ele lutar fora, desde a alimentação, um monte de coisas. Imagina o treinador com um monte de coisa na cabeça também, mas será que precisa ser assim? Eu falo que é uma parada que pode ser mais fácil, tá? Isso daí você pode acabar tornando mais fácil. Então, primeira coisa, o que foi que me deu o start para dar essa virada e fazer o negócio mudar? Foi buscar conhecimento, cara. Então, antes mesmo de eu viver do esporte, a primeira vez que eu fui buscar, teoricamente, esse conhecimento foi para outra empresa que eu tinha. Só que eu já estava competindo jiu-jitsu. E eu vi que muitas das paradas que eu escutava ali dentro, da forma de falar, a forma de mentalidade, então, pô, você precisa fazer um planejamento, você sabe qual que é o seu custo. Eu ficava olhando assim, eu falava, caramba, né, cara, eu vou viajar, às vezes vou competir fora, quanto que eu gasto com gasolina, alimentação? Pô, não é só o valor da inscrição, né? E eu falo, caramba, cara. E aí, da primeira vez que eu fui ver esse conhecimento, que eu fui pegando tal, que não sei o que, fui aplicando, pegando algumas coisas da faculdade, eu falei, cara, ser atleta é um baita de um desafio, né? Viver dentro do esporte é um baita de um desafio. Porque você vai vendo, tem uma série de coisas. Então não é só treinar, ir lá e competir, você tem todo um custo. E aí eu falei, pô, legal. Quando eu fiz o planejamento, eu falei, caramba, cara, para lutar esses campeonatos que eu listei aqui, eu preciso... Na época eu lembro que eu tinha custeado lá e não era campeonatos grandes não, cara. Mas foi em torno de 3 mil reais. Eu falei, tá, imagina para um atleta tá buscando aí 3 mil reais aí. Como que ele faz isso? Eu falei, pô, o atleta precisa de patrocínio. E aí eu fui vendo, e aí conhecendo também outros empresários, eu fui conversando com esses caras. Eu falei, cara, o que um atleta teria que ter para você patrocinar ele? Ele falou, cara, o que eu quero? Eu quero vender também, por exemplo. Então, conversando com um colega de uma loja de suplemento, ele falou, cara, eu preciso vender. Se esse cara me mostrar por A mais B que ele pode me ajudar a vender de alguma forma também, e o patrocínio ele é isso, ele falou, pô, show de bola, tem que ter um projeto também, não pode chegar de uma hora para outra. Eu falei, E aí eu recebia muito direct também, por exemplo, no Instagram. Muitos atletas também, quando eu comecei, mandavam direct, pô, você consegue me ajudar, você consegue me dar um apoio, você consegue fazer isso? E aí era sempre pedindo uma ajuda, nunca tinha uma proposta concreta, nunca mostrava algo bacana. Então eu fui vendo que a primeira coisa que eu falo para você que assim, que me ajudou a dar essa virada de jogo e viver do esporte literalmente, foi buscar o conhecimento. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até onde você deseja ir. Talvez o conhecimento que você tem, os recursos que você tem, são bacanas, são legais, mas você vai ter que entender se o conhecimento que você tem hoje é suficiente para te levar até o status que você está buscando. Não sei se é sucesso, o treinador, aonde que ele quer chegar. Então, às vezes vai demandar conhecimento, e às vezes não é só o conhecimento técnico, mas o quanto que você sabe de gestão, quanto que você entende de pessoas,
do seu perfil. Então, quanto mais você vai expandindo isso, quanto mais você vai buscando esses conhecimentos, você vai vendo que você vai criando novos recursos também, que vão te ajudando, por exemplo, que foi no meu caso também. Então, quando eu fiz a minha primeira formação em coaching, foi quando deu esse start, eu falei, caramba, eu posso ajudar muita gente dentro do esporte. E aí foi nesse sentido. Então, como que deu esse start? Foi no conhecimento. Se eu não tivesse buscado aquele conhecimento lá, eu não teria despertado para estar aqui talvez falando para você. Então, uma das coisas que eu vou falar também depois, mas que me veio aqui já na cabeça, é que eu não tinha a mínima coragem de sentar aqui na frente da câmera do jeito que eu tô para falar para você aí alguma coisa. Eu tinha um monte de ideia, mas aí eu ficava naquela, eu falava, cara, e se a galera me criticar, e se tal coisa acontecer, e se não der certo, e desculpa o palavreado, mas se eu falar merda, cara, um monte de coisa passava pela cabeça. Então, o conhecimento, ele me ajudou a expandir consciência, de pegar e falar assim, cara, eu acho que eu posso contribuir mais, eu posso fazer mais, eu posso viver dessa parada, viver do esporte não é só também competindo, eu gosto de competir, então isso me faz bem, eu estou esperando passar um pouco mais esse período para poder voltar a competir, mas o conhecimento ele me ajudou muito, porque ele expandiu minha consciência e isso me ajudou no sentido tanto do esporte, então nos meus treinos melhorou demais, a forma como eu vejo o treino, como eu estudo meu treino, a forma como eu penso hoje de atuar dentro do esporte, até quando eu vou jogar um futebol de final de semana, esse conhecimento me ajudou. E isso eu estou falando em questão de performance, sem contar na questão da parte de gestão, de ser mais disciplinado, por exemplo. Então eu adorava fazer tudo isso, mas eu, sinceramente, eu não tinha a mínima disciplina para controlar minhas finanças, para olhar realmente aonde que a torneira estava aberta, conseguir fechar a torneira, literalmente. Então era muito nesse sentido. E aí o que aconteceu? Uma parada que me ajudou demais também, isso eu falo que se aplica muito dentro do esporte, de nada vai adiantar você ter o conhecimento e você não praticá-lo. Então você precisa praticar, você precisa chegar lá e continuar estudando, cara. Se você foi lá e fez alguma parada, se você está buscando ser diferente, o que acontece? Você tem que ir lá e praticar. Então é treino e jogo, você não vai direto para o jogo. Então, o que acontece? Se você vai trabalhar, por exemplo, a sua gestão, você não vai conseguir ser disciplinado de uma hora para outra, você não vai aprender a fazer gestão de uma hora para outra. E o atleta, o treinador, eles precisam disso. É fundamental. Então, da mesma forma que às vezes você demorou um tempo para você pegar alguma coisa, você vai ter que estudar, você vai ter que continuar se dedicando, você vai ter que continuar trabalhando em cima daquilo. Então o estudo ele é isso, é treino, é prática, é indo lá e fazendo. Uma coisa que eu adoro fazer hoje, uma coisa que eu gosto de fazer muito, é estudar o marketing aplicado dentro do esporte. Então, como que eu posso ajudar mais os atletas a terem acesso a esses recursos que eles não estão tendo? Como que ele pode chegar lá no patrocinador e conseguir ter mais sucesso, ter mais êxito, por exemplo, na hora de fechar uma parceria? Então, o que vai precisar antes de fechar essa parceria? Então, tudo isso é treinado, é pensado. Não é simplesmente, ver uma coisa aqui na minha cabeça, eu vou chegar e vou fazer. Vou chegar e já vou direto para o jogo, vou testar lá no jogo. Então, para você, é fundamental também dentro do esporte, se você quer viver do esporte, é você praticar esse conhecimento. Tanto na parte técnica, na parte emocional, também, quando eu digo na parte técnica, mas é você pensar a forma como você está gerenciando a sua vida como um todo. E quando eu falo gerenciando a sua vida como um todo, é como que você, se você é treinador, se você é atleta, como que você está pensando as suas finanças, como que você está pensando o seu planejamento, como que você vem se desenvolvendo. Tudo isso acaba contando muito. Para quê? Para que você consiga ter o seu planejamento, por exemplo, de carreira. Faz sentido para você? Então, assim, você que está assistindo aí agora, uma pergunta que eu faço é assim, você está satisfeito com a sua carreira, da forma como ela está sendo conduzida? Hoje você consegue viver do esporte? É a sua profissão? Se você fala, cara, eu sou atleta, mas é a sua profissão? Você consegue ser remunerado por isso? Se não, se sim, tá tudo bem. Se sim, melhor ainda. Mas se não, tranquilo, tá show.
Mas o que é importante disso tudo? Você tem conhecimento, se você foi buscar o conhecimento, ou se você está buscando conhecimento, você tem que saber qual é o conhecimento que você vai precisar. O que está te barrando que você ainda não conseguiu atingir os seus resultados? É o planejamento fora dos treinos, fora do esporte? Mas na verdade não é fora, ele está ligado. A todo tempo ali ele vai estar interligado. Tá? Então você tem que pensar essas coisas. E quando você pensa tudo isso, quando você monta um planejamento, eu vou pedir patrocínio, você tem que ter um planejamento, você tem que pensar isso, como que você vai fazer, qual que é a forma que você vai abordar, aonde você vai, de que forma que você vai, como que você vai conversar, como que é a sua comunicação. Você tem que estudar o patrocinador, por exemplo. Então, tudo isso acaba não acontecendo dentro do nosso esporte hoje. Tá? Quando eu digo esporte, são em várias modalidades. Existem muitas paradas que não são ensinadas dentro do esporte, então tudo isso que eu estou te falando, se você já viu em algum lugar alguém te ensinar gestão ou te falar o que você tem que fazer, relacionado à gestão, à parte da inteligência, das estratégias, pô, maravilha. O cara que faz isso, diferenciado, tá? Mas se isso não acontece, você vai ter que buscar em outro lugar. Talvez vendo um vídeo, talvez lendo um livro. São N possibilidades que você pode ir juntando. E aí, ao mesmo tempo, às vezes você fala, tá? Então, o que aconteceu comigo? Depois que eu planejei, depois que eu trabalhei tudo isso pra mim, eu falei, beleza, como que eu levo isso daí pro mercado? Como que eu chego nas pessoas e falo, cara, agora eu sou coach esportivo, agora eu desenvolvo um trabalho, uma parada assim, 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 pô, tô acompanhando atletas. Cara, eu tive que usar minha rede de networking, cara. E você tem isso também, você tem a sua rede de contato, você tem ali as pessoas que você conhece. Talvez se você bater a mão no seu telefone aí agora, eu tenho certeza que você vai olhar e vai ter 5 pessoas que talvez você possa conversar com elas sobre alguma coisa que você está querendo dentro do esporte. Tá? E eu falo isso porque a sua rede de contatos ela é muito forte. Então você tem que saber usar ela também. Se você não sabe aproveitar, se você não sabe usar isso ao seu favor, então assim, você tem que ter os amigos, às vezes os familiares, as pessoas que às vezes treinam com você. Então você ter contato também é muito importante. Isso me ajudou dentro dessa jornada até o momento de estar vivendo dentro do esporte. É muito importante você estar conectado com pessoas que possam te ajudar, que vão te alavancar, que vão te trazer benefícios dentro do esporte. Beleza? Uma outra coisa que eu falei aqui antes, que me ajudou muito nessa parada de poder viver do esporte, foi a questão de arriscar mais. Então, quando eu adquiri esse conhecimento, eu falei, cara, agora o que eu vou fazer com esse conhecimento? Eu falei, cara, eu preciso externalizar ele para mais pessoas. Então, muita gente me pergunta, cara, o que você fez? Eu tive que meter as caras. Então, muita gente fala, pô, e se você gravar um vídeo, você fala bem e tal, que não sei o quê? E eu falo, cara, como que eu vou chegar na frente da câmera? E eu ficava procrastinando, por muito tempo. Eu ia gravar, não dava certo, eu começava, não ia. Daqui a pouco eu ia lá, fazia de novo, pensava, cara, será que tá bom? Só que o feito é melhor do que o perfeito. Se você for pensar no melhor vídeo, talvez nunca vai existir o melhor vídeo. Então uma sacada também, tipo, para quem está buscando viver do esporte, e hoje a gente tem, por exemplo, a internet ao nosso favor, às vezes você está na câmera, a forma de você se comunicar está muito mais fácil. É você usar esse recurso ao seu favor, por exemplo. Então, pô, tenho certeza, o treinador, ele tem um monte de conhecimento que ele pode passar para um monte de gente divulgar o seu trabalho, às vezes não faz, porque fica dando desculpa. Eu ficava dando desculpa, eu falava, eu não vou fazer porque eu não tenho tempo, eu não tenho a câmera ideal, a luz não tá boa, pô, a internet aqui caiu agora há pouco. E aí eu falei, cara, putz, a internet caiu, acho que eu não vou fazer não. Pô, vamos lá, tem que fazer, cara, dá seus pulos. Então assim, era para estar no YouTube, no Face e no Instagram. Não tá só aqui no Instagram, mas tá show. Melhor. Imagina se eu pegasse e não fizesse nada, cruzasse os braços e falasse, pô, a culpa foi da internet. Então uma das coisas que mais pega dentro do esporte é procrastinação. As pessoas ficam arrumando desculpas. Eu tive um atleta que ele não conseguia patrocínio porque simplesmente ele dava desculpa para ele mesmo. E quando ele quebrou esse ciclo, no outro dia ele conseguiu 2 patrocínios, usando uma técnica muito simples. Então, são fatores que muitas vezes você acaba deixando passar, que às vezes você acaba não vendo, e às vezes está perto de você.
Ou você sabe que existe, mas acaba não usando porque você fala, cara, e o julgamento das pessoas? Será que alguém vai falar alguma coisa? Mas e se eu gravar um vídeo e não ficar bom? E se tiver um comentário ruim? E é uma tendência. Às vezes você vai fazer um vídeo, o vídeo vai estar bom pra caramba, um monte de gente curtindo, comentando, e aí daqui a pouco um comentário negativo, o atleta já fica bolado, já, pô, me criticaram, pô, não tá legal, vou tirar o vídeo, não tá bom. Então são esses cuidados, por exemplo, que o cara que quer viver do esporte, ele tem que quebrar. Então se você tá dentro do esporte, quer ter sucesso, quer ser diferenciado, você tem que fazer diferente do que os outros estão fazendo. Então quando tudo isso começou lá atrás, nesses meses aí, por exemplo, se você fosse pegar nesses horários que nós estamos agora, ou até um pouco mais cedo, era principalmente naquele horário ali das 8 da noite, por exemplo, você tinha um monte de gente fazendo live. Mas era porque queria? Não, porque foi necessidade. Então ali todo mundo aí estava fazendo live, por quê? Todo mundo começou a fazer, pô, eu tenho que fazer. E aí todo mundo fazendo live, e agora começou tudo a voltar à normalidade. Se você for ver, pega a tendência de atletas, de treinadores que estão fazendo live. E aí se você for perguntar o porquê que não está fazendo, vai falar que é porque não tem tempo, ou que... Maravilha, legal. Mas, ouso dizer que quando foi fazer, não tinha um planejamento. Então por que eu estou fazendo isso? Pô, porque todo mundo está fazendo. Agora, quando você tem um planejamento dentro do que você está trabalhando, você sabe por que você está fazendo. Por que é importante eu chegar lá? Por que é importante para o atleta ir lá fazer uma live? Qual que é o assunto que ele vai falar? É se planejar no que você vai falar. É ter um script, por exemplo. Então, são coisas que o esporte ele acaba não ensinando. E às vezes são detalhes que se você começa a fazer, você começa a ser diferenciado, você vai destacando. E aí isso vai te ajudar a viver do esporte. Porque você começa a chamar a atenção de outras pessoas, você vai se destacando, você consegue ter essa notoriedade, mas para isso você tem que fazer diferente. Não adianta a manada inteira estar indo para um lado, você vai junto. Aí todo mundo parou de fazer, você para de fazer também. Então você tem que ter disciplina dentro daquilo que você se propôs. E para viver do esporte, isso é muito importante. Tá? O que acontece? Dentro dessa jornada, por exemplo, para viver do esporte, uma coisa que eu fiz. Tá? Então pega essa. Eu errei, continuo errando ainda. Então assim, fiz algumas coisas, não deu certo, aí você fala, caramba, e agora? Pô, será que eu vou desistir? Não, vamos lá, vamos ver outros caminhos. Aí existe a diferença de persistência e insistência. Quando você insiste em fazer a mesma coisa e continua dando errado, isso é insistência, isso é burrice. Agora quando você vai lá e muda, isso é persistir. Você ainda continua focado no seu objetivo, você sabe para onde você quer chegar, você sabe o que você quer fazer, mas ao mesmo tempo você muda o caminho, você faz uma rota diferente. E para o atleta, para o treinador, é a mesma forma. Entendeu? Então se você quer viver do esporte, o que você pode fazer diferente? Cara, permita-se errar. O erro ele faz parte do processo de aprendizagem, ele faz parte do processo de crescimento. Se você quer ser diferenciado e quer ter sucesso, você vai precisar errar. Isso vai fazer parte do seu processo. Não adianta você ficar só no campo da teoria também, estudar lá tudo que eu falei para você e pensar lá os seus custos, quanto que eu gasto, mas não ir lá e se arriscar. Ficar pensando, será que eu tenho condições de ser campeão? Mas será que o time vai? Cara, vai lá e faz. Você treinou, você tem as capacidades para isso, então é o que você tem no momento. Se os seus recursos são suficientes, vai lá e faz. Talvez o erro vai te ajudar a ter mais recurso. Então, se você vai para uma academia, para você ter o processo de crescimento muscular, por exemplo, você precisa lesionar o seu músculo. Ou seja, precisa quebrar o músculo. Então, para você ganhar musculatura emocional, para você ir em direção de sucesso dentro do esporte, dentro do que você faz, o erro ele vai fazer parte do seu processo. Logicamente, existem estratégias, existem meios, por exemplo, que vão ajudar você a diminuir esse processo de erro, por exemplo. Logicamente, você não vai ficar errando toda vez também. Tá? Então o erro faz parte do processo, eu vou errar sempre. Não, muito pelo contrário. Aí também já vai ser burrice. Então, é fazer o quê? Errei. Por que eu errei? O que eu posso fazer diferente? O que eu aprendo com isso? Qual que é o aprendizado? E aí quando você busca o aprendizado, quando você trabalha nesse sentido, é o que vai funcionar. E aí, ao mesmo tempo, também uma coisa que me ajudou bastante, até na questão que eu falei de gravar os vídeos, de tudo isso, foi parar de se preocupar com o que os outros iam dizer. Então eu ficava muito pensando naquilo, pô, mas se eu pegar e falar que eu estou ajudando
atletas, que eu estou ajudando treinadores a viver do esporte, né, cara, através do coaching esportivo, muita gente vai me criticar. E aconteceu. Eu vi colega de treino pegar e falar, cara, isso daí é modinha. Porque você viu lá na novela lá e agora você está fazendo aí também. Então, logicamente é doído, mas se você não tem convicção do que você está fazendo, talvez você vai acreditar naquela pessoa. Então naquela hora eu peguei e falei, cara, beleza, legal. E continuei a jornada. Então dentro desse processo já são 3 anos, não são 3 dias. Tem muito tempo pela frente ainda, tem muito mais coisa para fazer, tem gente com mais experiência que eu, mas a ideia é sempre estar desenvolvendo nesse sentido. Beleza? Ô show, relaxa, mano. Tranquilo. Tá? Fica tranquilão aí, meu amigo. Mas maravilha, cara. Legal. Maravilha estar aí acompanhando com a gente aí. E aí, uma coisa que muita gente... E aí entra num ponto que eu falo que é o calcanhar de Aquiles de muita gente também. Tá? Então, assim, muita gente me pergunta, Douglas, o que você fez para viver do esporte? Eu falei um monte de situações aqui, de estratégias que eu acabei usando, que uma vai somando a outra. Mas, por exemplo, o que eu tive que fazer? Eu tive que investir. Então, assim, lá no começo eu falei, investir em conhecimento. E aí chegou por aí? Não. Eu tive que investir mais ainda. Por que investir mais ainda? Porque daí você descobre que o que te levou, o que te motivou a começar essa parada, ainda faltam mais algumas coisas para você chegar aonde você quer. E aí você fala, cara, eu preciso de outros conhecimentos, preciso de mais conhecimento. E aí o que acontece? O investimento, quando eu digo investimento, não é só financeiro. Foi investimento financeiro? Foi também. Mas teve a questão de investimento de tempo, tempo com a família, tudo isso conta muito. Então assim, foram dias de imersão, semana fora. E o cara que quer ser atleta, o treinador, por exemplo, ele vai ter que saber aonde que ele vai investir o seu tempo, aonde que você vai investir os seus recursos, porque tudo isso vai contar também naquele processo de erro e acerto. Então, qual que é o conhecimento que você vai precisar adquirir que vai fazer o seu negócio dar um salto, por exemplo, de qualidade? Por que muitas academias começam bem e daqui a pouco você vê algumas que fecharam, por exemplo, nesse período que a gente está vivendo? Por quê? O que aconteceu? Junto com o investir, por exemplo, uma coisa que pouca gente investe no marketing, por exemplo, investe no seu processo de vendas. Eu tinha uma crença muito grande com vendas, eu achava que era simplesmente falar que eu era coaching esportivo, que as pessoas iam querer a todo momento. E na verdade não é. A todo momento você está vendendo uma ideia. Então se você está buscando, mas eu sou atleta, o que eu estou vendendo? Cara, você está vendendo a sua imagem, você está vendendo a sua marca. Você pode agregar uma outra marca, você vai poder buscar parcerias, por exemplo. Você tem que pensar que você não está mais pedindo ajuda. Na verdade você está querendo agregar aquela marca. Você tem que mostrar que você tem uma marca, que você tem o seu valor. E se você não aprende, por exemplo, isso, se você não investe nisso, como que você quer ser diferenciado, como que você quer se destacar? E aí se você vai lá, se você pega lá na Copa de 2002, se você pega aquele time do Brasil, você tinha os 3 caras da frente ali sensacionais, mas você pega Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo. Desses 3, os dois ali, os dois Ronaldos, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno, os dois sabiam fazer um baita de um marketing, ou tinham pessoas que faziam isso por eles. Mas se você pega o Rivaldo, era o cara mais tímido, o que menos se comunicava, pouco aparecia em comerciais, talvez fosse da própria estratégia dele não querer aparecer tanto, mas faz sentido isso? Então, por exemplo, se você quer se destacar, se você quer crescer o número dos seus alunos, se você quer crescer o número das suas parcerias, você vai ter que investir nisso. Senão, caso contrário, não vai adiantar. Porque as pessoas não vão ficar dando ali o conhecimento, você não vai achar, às vezes você vai achar num vídeo, você vai achar em outro. Mas, por exemplo, se você quer encurtar aquele processo de erro e acerto, o que você vai fazer? Você vai falar, cara, quem sabe fazer isso que pode me ajudar? E aí você vai lá e, por exemplo, você vai falar, cara, como que você pode me ajudar? E aí esse cara talvez ele vai falar o preço dele. E aí às vezes você vai falar, pô, eu preciso ir para uma outra academia porque lá eu vou ter condições de ter treino melhor. Então é investimento, por exemplo. Às vezes é investimento de tempo, porque é um deslocamento maior. Eu conheço atleta que mora aqui na cidade onde eu tô
e tem que ir até São Paulo para treinar, porque os treinos bons estão lá, é investimento de tempo, é investimento de recurso, mas tudo isso vai depender de onde você quer chegar, por exemplo, com os seus sonhos, com os seus objetivos, e se realmente você está disposto a pagar esse preço, qual que é a sua disciplina, tudo isso. Então isso foi um ponto que contou muito para mim, investir nas coisas que eram importantes, e uma das coisas que eu mais investi, por exemplo, foi em conhecimento de marketing, por exemplo. E isso é uma coisa que funciona muito bem, porque de nada vai adiantar você ter o seu conhecimento se você não consegue transmitir, por exemplo, ele de uma forma adequada. Então a gente tem treinadores sensacionais, o Brunão que está aí com a gente, aí, um cara sensacional, um treinador fera mesmo. Se a gente for pegar atletas, por exemplo, você tem caras muito bons, mas que às vezes chega na hora de se comunicar, chega na hora de falar, ele acaba não conseguindo fazer isso. Então essas foram algumas das sacadas, por exemplo, que me fizeram mudar o meu mindset, por exemplo, para viver do esporte. Então eu tive que investir muito mais nas redes sociais, como que eu posso me comunicar melhor, como que eu trago uma melhor mensagem, investir em equipamento. Então muitas vezes quando você quer dar um salto, você vai ter que buscar também saber quais recursos, quais equipamentos, o que vai fazer mais sentido para você melhorar ainda mais a sua qualidade e fazer isso ser percebido pelo patrocinador, ser percebido pelo aluno, por um outro professor, por uma outra escola. Então tudo isso acaba contando muito dentro do mundo esportivo. Então se você está buscando viver do esporte, é fundamental acabar seguindo esses passos, buscar o conhecimento, praticar, investir o seu tempo naquilo que é importante para você, investir o tempo também na família também, que é uma coisa que conta muito. Então imagina que você tem um tanque de gasolina da sua reserva emocional. Se você não investe nela também e só fica focando no trabalho, estudo, uma hora você vai ficar maluco. Trabalho, estudo, treino, trabalho, estudo, treino. Em que tempo ali você vai investir para colocar as suas reservas emocionais também na família, nas pessoas que importam? Então você precisa disso também. Então quando as pessoas me perguntam, cara, o que você fez? Foram essas mudanças que eu acabei trabalhando também para entender o meu negócio. Então você vai entender se isso cabe para você também dentro do esporte, como atleta, como treinador. Do que eu tenho visto, do que eu tenho aplicado, tudo tem funcionado muito bem dentro da metodologia que a gente acaba trabalhando. Era isso, pessoal, que eu queria estar trazendo hoje também, até para estar tirando um pouco dessas dúvidas, do que muita gente vinha me perguntando aí também, o que você faz, como que você faz. Então as redes sociais hoje são para mim uma das melhores formas de estar se comunicando. Praticamente hoje o nosso negócio, o coaching esportivo, hoje ele é 100% online, então não existe barreiras. Então eu posso estar aqui conectado com pessoas do mundo todo, como já aconteceu. Então isso é uma coisa para se pensar também. Logicamente tem muitas questões que você tem que estar presente, então o atleta ele tem que ir lá e competir, ele tem que estar junto, o treinador vai ter que estar junto. Muitas vezes você não vai conseguir fazer isso de modo online, mas você pode conseguir juntar essas duas coisas, você pode trazer isso para o seu lado também, que acaba sendo muito benéfico. E é isso, é pensar muito nisso daí. E aí, qualquer dúvida, qualquer questão, estou aí à disposição de vocês aí. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês aí. Show! Um grande abraço aí também, meu amigo. Fiquem com Deus e até mais aí, galera!